Olá, você que acompanha a Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta, meu povo, com mais um Matsuda em Foco e com mais um tema relevante para o seu dia a dia no campo. Hoje, mais uma vez, com a médica veterinária Natália Silva Pinto, que é profissional do departamento técnico do nosso departamento de nutrição animal lá em Cuiabá. E ela está conosco hoje para falar sobre manejo de coxo. Um ponto muito importante, realmente um assunto que é relevante para o dia a dia na propriedade rural, porque impacta até o bolso do amigo produtor, viu? A gente vai começar o nosso bate-papo aqui com a Natália sobre o tema, mas em primeiro lugar, Natália, bem-vinda aqui ao programa mais uma vez. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Natália, nossa primeira pergunta é: quais são os benefícios de um manejo eficiente de coxo? Quando a gente faz o manejo de coxo de forma eficiente, a gente consegue garantir que aquele consumo desejado, seja da suplementação ou seja da ração, realmente esteja sendo ingerido pelos animais. Agora, quais são as principais práticas para garantir essa eficiência que a gente está buscando? Uma das principais práticas que o produtor pode fazer é monitorar esse coxo, ou seja, fazer o que nós chamamos de leitura de coxo, que é verificar se esse consumo está acontecendo da maneira esperada mesmo, se o consumo pode estar maior ou menor do que o esperado, para conseguir avaliar os motivos desse monitoramento está dando aí um resultado diferente do esperado. Agora, se eu encontro ali uma dificuldade, está sobrando, por exemplo, uma sobra de coxo, né? Então alguma coisa está errada no que diz respeito ao cálculo do quanto você tem que fornecer de uma ração, por exemplo, ali no coxo, né? Exatamente. E como fazer esse cálculo, né? Como chegar a esse número adequado para aquele lote, por exemplo? Alessandro, independente se for uma suplementação que nós chamamos de baixo consumo ou de alto consumo, primeiro a gente tem que identificar qual é o tipo de alimento que a gente está colocando no coxo. Então, por exemplo, pensando aí em consumos um pouco maiores de 1% do peso vivo do animal, né? Então, se a gente pensar num animal de recria, aí com um peso médio de 300 quilos, esse 1% vai ser 3 quilos. Então, a gente tem que sempre calcular o consumo desse animal por dia, que seriam esses 3 quilos, e o número de animais desse lote. Então, esses 3 quilos, por exemplo, vezes 100 animais num lote, nós temos que garantir que esteja sendo fornecido 300 quilos daquele suplemento, daquela ração, no caso, por ser um consumo maior. Agora, é claro, cada produto tem uma estimativa de consumo, né? Então, um produto de linha branca, um proteinado de baixo consumo, de médio consumo, de alto consumo, cada um deles tem uma expectativa de quanto o animal vai consumir e, numa realidade ótima, o animal consumiria aquilo por dia e a gente teria os resultados advindos dessa correta suplementação. Agora, é lógico que tem fatores do meio que podem influenciar nesse consumo da mistura mineral ali no coxo. Então, a minha pergunta tem a ver com isso, né? O que é importante fazer para evitar que esse consumo seja prejudicado? A gente procura sempre evitar o desperdício, né? Então, por exemplo, em produções mais intensivas, por exemplo, como o confinamento, esse monitoramento do fornecimento, ele é diário, né? E muitas vezes 2 vezes ao dia. Então, a gente também tem que trabalhar a qualidade desses ingredientes. Boa. Então, volumosos, que tem aí uma fibra mais difícil de ser digerida, a gente tem uma necessidade de um monitoramento mais constante para não diminuir a quantidade de matéria seca ingerida para esse lote específico de animais. Muito bem. Agora, quais as estratégias podem ser adotadas para garantir a igualdade de acesso ao alimento pelos bovinos, né? Porque a gente sabe que existe dentro de um lote competição entre os animais e outros fatores, mas o que a gente pode fazer e quais as estratégias que a gente pode adotar para ter uma igualdade de acesso? A dominância é um fator que prejudica também a igualdade de acesso, como você mesmo falou, e o que a gente tem que garantir é uma metragem de coxo, que a gente fala, ou seja, garantir que todos os animais tenham acesso a esse coxo. Isso vai variar muito de acordo com o tipo de suplementação. Então, a suplementação com consumos menores, ou seja, o suplemento mineral de linha branca, os proteinados energéticos de baixo consumo, exigem metragens de coxo menores do que aquelas com a ingestão maior.
né? Então vai variar aí desde 5 centímetros por cabeça até 40, 50, conforme o consumo aumenta, a metragem de coxo tem que ser maior. Lembrando que é uma máxima nossa aqui, né, dos nossos programas, que coxo não precisa necessariamente ser bonito. Se for, ok, mas ele precisa ser bastante funcional, né? Exatamente. E até questões como, por exemplo, localização do coxo, onde ele está na propriedade, a distância com a água da propriedade, são fatores que influenciam, por exemplo, no consumo dos animais. Exatamente. A gente tem uma medida que a gente considera aí importante de não manter a água distante do coxo de suplemento mineral ou ração. Então, a gente pensa aí de 100 a 200 metros entre o coxo de suplementação e de água, né? E sempre pensando numa água de qualidade, porque a prioridade do animal vai ser primeiro buscar o acesso à água. Então, quando a gente tem o coxo de suplementação muito distante, a gente pensa que esse animal vai precisar gastar energia para chegar até a suplementação. E quando a gente fala de suplementações proteicas energéticas ou ração, a gente tem uma regularização desse consumo. Então, a tendência é que esse animal frequente o coxo de forma diária. Muito bem. Pessoal, falei aqui com a médica veterinária Natália Silva Pinto, nossa convidada de hoje, médica veterinária, que eu agradeço pela participação, Natália. Muito obrigada. A gente se vê numa próxima edição. E para você que esteve com a gente até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso e acione também o sininho das notificações para você receber as novas edições do Matsuda em Foco. Lembrando que no nosso site matsuda.com.br nós temos uma linha bastante completa de suplementos minerais para o gado de corte leiteiro, para diferentes fases e épocas do ano. Você vai encontrar com certeza um ou mais produtos da Matsuda que vão auxiliar você na nutrição dos seus animais. Ficamos por aqui, um abraço, até o próximo encontro. Matsuda, quem usa não muda, Matsuda.